Olá! Começa agora mais uma edição do Boletim Semanal com todos os destaques do Tribunal de Contas do Amazonas. Em mais uma sessão ordinária, Pleno julga 74 processos. O ex-diretor do Serviço de Água e Esgoto de Boa Vista do Ramos foi multado em quase R$20 mil. Por questões de saúde, o decano da Corte, Júlio Cabral, tem pedido de aposentadoria aprovado pelos colegas. Laboratório Móvel da Corte inspeciona a usina que fornece asfalto para a capital. E ainda, a partir desta sexta-feira, o uso de máscaras passa a ser facultativo nas dependências do TCE. A decisão veio a partir das recomendações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Tudo isso e mais você assiste a partir de agora. O repórter Lucas Silva acompanhou a sessão do Pleno desta semana e traz informações sobre o julgamento dos processos que estavam em pauta. Teve gestor de serviço de água e esgoto do interior que foi multado. Lucas. Foram julgados recursos de revisão, representações, tomadas de contas, denúncias e embargos de declaração. O Pleno também apreciou 17 prestações de contas. Durante o julgamento, foi multado o ex-diretor do Serviço de Água e Esgoto de Boa Vista do Ramos em R$ 19.900. O relatório da conselheira Yara Lins apontou que o gestor não cumpriu com os prazos para envio dos balancetes mensais, permitiu o abastecimento de veículos que não pertenciam ao órgão e não apresentou justificativas para deslocamentos remunerados feitos para Manaus. O gestor tem o prazo de até 30 dias para fazer o pagamento ou recorrer da decisão. A próxima sessão ordinária foi marcada para o dia 5 de abril, às 10 horas da manhã, com a cobertura completa pelas redes sociais do tribunal. Aos 68 anos e em tratamento de saúde, o conselheiro Júlio Cabral teve o pedido de aposentadoria concedido pelos colegas da Corte. Após 22 anos de atuação, Cabral possui uma extensa vida pública. Além de conselheiro, ele já foi deputado federal pelo estado de Roraima. O pedido de aposentadoria do conselheiro Júlio Cabral foi lido pela presidente em exercício, conselheira Yara Lins dos Santos, durante a 10ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada na manhã desta terça-feira, dia 29 de março. Ausente por licença médica, Júlio Cabral teve a concessão de aposentadoria autorizada por unanimidade dos votos dos colegas conselheiros, que entendem que ele cumpre todos os requisitos legais. Fica um legado importante pela sua trajetória, pela sua maneira de ser, um conselheiro honrado, ético. O Júlio vai fazer com certeza muita falta pela sua maneira de ser e pela sua trajetória de respeito à instituição, nosso Tribunal de Contas. Júlio Cabral foi nomeado conselheiro do tribunal em 27 de abril do ano de 2000. Hoje, com 68 anos, ele se aposenta após 22 anos de serviços prestados à Corte de Contas amazonense. Entre as atividades, o decano já foi presidente do tribunal, vice-presidente e ouvidor, além de ter presidido a primeira e a segunda Câmara do TCE. Ele foi também deputado federal pelo estado de Roraima. Para nós é uma tristeza perdermos o convívio com o nosso colega que está no momento e, acima de tudo, que precisa de nosso carinho, de nossas orações. O que queremos é que o nosso companheiro Júlio Cabral tenha, acima de tudo, uma excelente qualidade de vida e uma grata alegria nessa nova etapa de vida. Luiz Fabian Pereira Barbosa é quem vai ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Júlio Cabral. Ele teve o nome aprovado por unanimidade na sessão da última quarta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Com carreira construída na educação, Luiz Fabian já foi secretário da pasta no governo estadual. É doutor em Direito e professor da Universidade do Estado. A posse será na próxima terça-feira, 5 de abril. O Tribunal de Contas do Amazonas recebeu esta semana professores do IFAM, Instituto Federal do Amazonas, que vieram conhecer o Laboratório de Análise de Obras Públicas da Corte, considerado um dos mais modernos e completos do país. A visita é o início de tratativas para um intercâmbio entre o Centro de Ensino Superior e o setor, para a troca de conhecimentos que devem colaborar com a formação de estudantes de engenharia. O
O professor de Mecânica dos Solos, José Feitosa, fala da importância desse tipo de atividade para os futuros profissionais da área. A visita técnica que o IPHAN realizou aqui no Tribunal de Contas foi excelente. Nós vimos os laboratórios. Os laboratórios são todos com materiais de primeira qualidade, né? Através dessa visita nós percebemos que existe uma enorme possibilidade de fazermos também no futuro um convênio, se for possível, né? Conciliar a nossa educação técnica, né? A parte teórica com a parte prática. Na ocasião, foram apresentados equipamentos, ensaios tecnológicos, o laboratório móvel usado para as visitas externas, além de ter sido explicada a importância do laboratório nas ações de auditoria do tribunal. Alunos, professores de pavimentação e laboratoristas do curso de Engenharia Civil foram assessorados pelo engenheiro da Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas da Corte, Rogério Perdiz. Essa visita que você acabou de acompanhar na reportagem foi na unidade fixa do laboratório, que fiscaliza a qualidade do asfalto em Manaus e região metropolitana. Mas a Corte também conta com a unidade móvel do laboratório, que nesta semana inspecionou a usina que fornece asfalto para a capital. O laboratório móvel deu início à fase de inspeções e análise da qualidade asfáltica de obras públicas realizadas em Manaus e em municípios da região metropolitana. A primeira empresa a ser inspecionada é a Pomar Comércios de Derivados de Petróleo e Construção, que fica localizada no quilômetro 20 da M010 e possui diversos contratos de fornecimento de asfalto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf. Nós estivemos na usina durante umas 3-4 horas acompanhando a produção do asfalto, da massa asfáltica e do concreto asfáltico. Nós fizemos a coleta de diversas amostras de agregados. Nós trouxemos aqui para o laboratório fixo para que a gente possa executar os ensaios que não puderam ser feitos em campo. E nós devemos retornar à indústria do asfalto para que a gente colha amostras do asfalto dos dias seguintes. Serão emitidos relatórios dos ensaios enviados para análise técnica da Secretaria de Controle Externo, onde providências serão tomadas caso seja identificada alguma irregularidade da produção e na qualidade dos materiais em relação ao que foi estabelecido no contrato junto ao Poder Público. Pedro Souza, para o Boletim Semanal. Encerrou ontem o prazo para os órgãos que prestam contas com o TCE apresentarem os documentos à Corte. A repórter Giovana Félix, minha xará, tem os detalhes. Giovana, alguém ficou de fora? Então, Giovana, conforme os dados disponíveis para acompanhamento geral no site do TCE Amazonas que saíram hoje, nem todos os órgãos conseguiram entregar as prestações a tempo. De um total de 368 gestores públicos, apenas 7 unidades gestoras não entregaram as documentações dentro do prazo de envio. Vale ressaltar que a lista com todos os inadimplentes que não apresentaram as prestações de contas dentro do prazo legal poderá ser entregue ao MPE, podendo responder por crime de responsabilidade e improbidade administrativa, além de serem considerados inadimplentes e passíveis de multa durante o julgamento das prestações de contas pelo TCE Amazonas. É com você, Giovana. E agora uma novidade. A partir desta sexta-feira, o uso de máscaras passou a ser facultativo dentro das dependências do Tribunal de Contas do Amazonas. A flexibilização foi definida pelo presidente da Corte, Érico Desterro, e publicada no Diário Oficial. A repórter Adrícia Pinheiro tem mais informações. Adrícia, o que fundamentou essa decisão? A decisão veio a partir das recomendações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, quando avaliou a situação epidemiológica do estado, além do avanço no plano de imunização contra a Covid-19 e na recomendação do governador Wilson Lima. Sexta-feira, 1º de abril, não é mais obrigatório o uso da máscara, e isso é verdade. Tem gente que estava em uma grande expectativa para mostrar o sorriso e respirar aliviado. Para mim, é um alívio, né? Porque eu já tomei as 3 doses, então assim, eu me sinto segura aqui dentro por saber que boa parte do tribunal também já se vacinou, mas é claro que a gente não pode esquecer as máscaras de uma vez. Eu acho que tem certos ambientes aqui dentro que a gente precisa manter o uso da máscara, no restaurante, no DISAL, que querendo ou não é uma área de saúde, é um ambiente hospitalar. E eu acho que foi a melhor decisão que o presidente tomou, né, em tornar a máscara facultativa e obrigatória nesses casos.
Mesmo com a liberação, há pessoas que, por opção, vão continuar usando. Eu ainda tenho um receio de ficar sem máscara em locais públicos com muita gente, seja aqui ou seja no shopping, academia. Continua obrigatório o uso para servidores da Diretoria de Saúde, funcionários da Copa, restaurantes e cantinas, além de ser recomendado o uso para gestantes, pessoas acima de 70 anos e imunossuprimidos. O acesso ao tribunal só será permitido com o comprovante de vacinação, tanto para o público interno como externo. Com relação ao público interno, nós já temos toda a cadeia de vacinação de todos os nossos servidores, portanto, não vai haver necessidade de exigir na portaria para o ingresso ao tribunal dessa carteira, porque nós já sabemos que eles todos estão vacinados previamente. Com relação ao público interno, ao externo, sim, será exigido novamente a carteira, como já vem sendo o procedimento padrão nosso, de exigir a carteira de vacinação com pelo menos 2 doses. E assim terminamos mais uma edição do Boletim Semanal. Mas continue conosco pelas redes sociais, portal de notícias e sintonizando em 105.5 todas as sextas-feiras, ao vivo no programa Falando de Contas, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição. Tchau!